Com novos ataques de ambos os lados, o conflito entre Israel e Irã entra no quarto dia sem a previsão de um cessar-fogo. Até agora, são 224 mortos do lado iraniano e 14 do lado israelense. Mais cedo, um novo bombardeio de Teherã deixou 5 mortos em Tel Aviv e Haifa. E o governo de Israel disse que o Irã vai pagar pelos ataques a civis. No Irã, os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores foram destruídos. Larissa Biscay acompanhou esse assunto ao longo de toda a madrugada, traz pra gente um resumo da situação, do que aconteceu nas últimas horas e da situação de momento também. Bom dia, Lari. Oi, Sheila, bom dia para você, para todos. Chega ao quarto dia essa troca de ataques entre Israel e o Irã e sem previsão de nenhum tipo de cessar-fogo. Quarto dia que começa marcado pelo lançamento de um ataque iraniano a áreas residenciais de Israel, com foco em Tel Aviv e também Jerusalém. De acordo com o governo israelense, são pelo menos 8 mortos e mais de 100 feridos nos ataques das últimas horas, número que ainda pode subir, porque as equipes contabilizam esses ataques que atingiram prédios e casas também. Os moradores seguem alerta para permanecer em bunkers de proteção, inclusive com o anúncio de que devem se preparar para ficar mais dias em áreas de segurança, porque não se sabe até quando esses ataques vão acontecer. O Ministério da Saúde iraniano afirma que mais de 220 pessoas foram mortas desde a última sexta-feira, quando começou essa troca de ofensas que mirava inicialmente a produção de armamento nuclear do país. Ataques que aconteceram em 5 pontos. Horas depois, a gente acompanhou por aqui antes do fim de semana, veio a retaliação iraniana. O primeiro-ministro de Israel visitou um dos locais atingidos por mísseis do Irã. Ao lado de escombros da cidade de Bat Yam, Netanyahu disse que os iranianos vão pagar um preço alto. Nossos soldados e nossos pilotos estão nos céus do Irã. O Irã pagará um preço muito alto por assassinar deliberadamente nossos cidadãos, mulheres e crianças. Também alcançaremos nossos objetivos e os atacaremos com força. Eles sentirão o poder do nosso braço. Até lá, e em meio a esta guerra, peço aos cidadãos de Israel que sigam os alertas das Forças Armadas. Isso salvará suas vidas. O Irã já declarou que não está disposto a negociar um acordo de cessar-fogo com Israel enquanto estiver sob ataque. O comunicado foi enviado para os mediadores que estão no Catar e também em Omã. Além disso, o Irã afirma que vai se vingar de Israel após as mortes do chefe e do vice da inteligência da Guarda Revolucionária do país. Nós acompanhamos aqui na sexta-feira o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, foi morto nos bombardeios da semana passada, assim como o chefe das Forças Armadas, Mohamed Bagheri. Inicialmente, o ataque era nuclear, mas atingiu também alvos humanos e líderes militares do Irã. A expectativa agora é pelo envolvimento internacional. No fim de semana, o Irã ameaçou atacar bases militares de países de que, alguma forma, apoiarem Israel. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não tem nada a ver com o ataque ao território iraniano. No Truth Social, o republicano ressaltou que o país foi atacado, se os Estados Unidos forem atacados de qualquer forma, a força e o poder das Forças Armadas americanas vão atingir o Irã em níveis nunca antes vistos. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghbashi, disse que o país não quer expandir o conflito, a menos que seja forçado a isso. Nós não queremos que esse conflito se expanda para outros países e para a região. Nós não queremos essa guerra. Estávamos focados em implementar a diplomacia sobre o nosso programa nuclear. No entanto, essa violência foi imposta contra nós. Vamos nos defender e essa defesa será completamente legítima e forte. Assim, se as violações pararem, nossa reação naturalmente vai parar também. Em entrevista no fim de semana, Donald Trump disse que está aberto à ideia de que o líder russo, Vladimir Putin, que está em guerra com a Ucrânia, possa atuar como mediador no conflito entre Israel e o Irã. Putin e Trump conversaram por telefone sobre a situação no Oriente Médio. A Rússia tem uma relação bilateral com o Irã e anteriormente tinha se oferecido para intermediar as negociações com os americanos sobre o programa nuclear. Os Estados Unidos são aliados diretos de Israel. Bom, diz a imprensa israelense, ou melhor, parte da imprensa israelense, aquela que ainda não abraçou as ideias de Benjamin Netanyahu, que tudo isso é uma grande mentira e que os Estados Unidos participam de uma enorme farsa, fingindo haver algum tipo de negociação envolvendo Irã e Israel, mas na verdade abraçando toda a tática de Benjamin Netanyahu. Afirma aqui o jornalismo israelense que Trump sabia desde a princípio dos planos de Netanyahu e armou com ele um grande teatro em que passou 40 minutos
falando com o primeiro-ministro israelense ao telefone e depois soltou a informação falsa de que nesses 40 minutos teria pressionado Netanyahu a não atacar o Irã antes que as negociações com Ali Khamenei fossem encerradas. Tudo mentira. Também foi anunciado um suposto encontro que ocorreria entre autoridades americanas e israelenses sobre as negociações com o Irã, mas que isso não passou de uma agenda fictícia que nunca teve nem seu local definido, né? Que jamais aconteceria. De novo, são reportagens que estão sendo publicadas, denúncias que estão sendo publicadas pela imprensa israelense. Caso isso seja verdade, isso enterraria completamente qualquer credibilidade dos Estados Unidos em futuras negociações envolvendo o Irã, mas vamos combinar que desde que o Donald Trump voltou à Casa Branca, a credibilidade não tem sido um material muito farto na residência oficial americana. Aliás, pego emprestado aqui da coluna de hoje do Diogo Schelp, no estado de São Paulo, o primeiro parágrafo, que é muito bom. Nos últimos meses, Donald Trump vem apresentando ao mundo seu pequeno manual de técnicas improváveis de negociação. Uma delas é criar o caos para colher concessões. A outra é colocar as exigências em um patamar elevadíssimo apenas para recuar em seguida. Tal comportamento foi sintetizado em uma sigla, TACO, que em inglês significa Trump Always Chicken Out, ou em português, Trump sempre amarela. Isso se chama negociação, respondeu o presidente americano quando perguntado sobre a expressão que virou meme. Enfim, essa é a tática tradicional de Donald Trump, mas aparentemente estamos diante de algo novo agora, a mentira pura e simples, né? No momento em que esse ataque aconteceria com a anuência, autorização e cumplicidade da Casa Branca, mas publicamente nós temos que Donald Trump nada sabia a respeito do que aconteceu na semana passada. De novo, são reportagens, mas que conversam muito bem com a realidade que a gente tem visto nos últimos meses em Washington. Obrigado, Larissa. E hoje, as 13 autoridades brasileiras que estão em Israel serão escoltadas até a Jordânia. O grupo, que inclui prefeitos e secretários, viajou ao país para participar de uma feira de tecnologia. Vamos direto à capital federal para saber como será esse transporte dos brasileiros. Essa viagem, o André Viana está com a gente ao vivo com todos os detalhes. Tudo bem, André? Bom dia. Bom dia, Roberta, Sheila, Megali, todos estão nos acompanhando. Pois é, a comitiva de prefeitos, secretários e parlamentares brasileiros que está lá em Israel deve sair do país ainda hoje, como você disse, por volta ali de 13 horas. A expectativa é que as autoridades sejam transferidas para a Jordânia, de onde eles devem voltar ao Brasil. Eles vão atravessar a fronteira por terra, já que o espaço aéreo de Israel está fechado, e depois serão resgatados pela Força Aérea Brasileira. Desde o início dos bombardeios entre Irã e o país, na semana passada, o grupo precisou se esconder em abrigos subterrâneos e nas instalações da Universidade Beit Berl College, na cidade de Kfar Saba. Os brasileiros foram convidados pelo governo israelense para uma série de encontros, onde a finalidade era troca de experiências entre as governanças, sobretudo sobre o tema de segurança pública. O acordo de transporte para a comitiva foi firmado ontem, domingo, entre o Ministério de Relações Exteriores e a Embaixada de Israel aqui em Brasília.